Amigos, estamos com mais uma conversa sobre atualização do Código Civil, dessa vez com meu amigo Wendel de Brito, nosso advogado, nosso colega de Uberlândia, Minas Gerais, mestre em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, professor de Direito da pós-graduação da PUC Minas Gerais, Uberlândia, tem uma vasta produção em Direito Privado, em Direito Civil e também em Direito Processual Civil, né? Especialista em associações civis, né? Veio aqui conversar conosco exatamente sobre os artigos 50 e sequência do Código Civil no que diz respeito às associações civis. Já me prometeu aqui que vai fazer uma próxima conversa comigo sobre o contexto da atualização do Código Civil. Temos algumas críticas para fazer, mas hoje, a entrevista de hoje, a conversa de hoje realmente é sobre as alterações que estão sendo propostas sobre associação civil nessa atualização do Código Civil. Professor Leandro, obrigado, muito obrigado por estar aqui, por dispor desse tempo conosco. Eu falo pelo Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, Departamento de Direito Civil, do qual sou o diretor, e agradeço também em nome da nossa presidente, doutora Sulamita Cabral, presidente do IARGS, do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Eu acho que tu não deve conhecer por estar em Uberlândia, mas o IARGS tem aqui no Rio Grande do Sul mais de 100 anos. Ele é mais antigo que o OAB aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente está falando de uma plataforma, usando um termo mais atualizado, né, mais contemporâneo, de uma plataforma super tradicional, né? E eu acho que tem tudo a ver trazer uma plataforma dessa para tratar dessa atualização do Código Civil. E meu amigo, obrigado pela participação. Vou fazer um agradecimento público pelo nosso amigo, para o nosso amigo Albenir Cherubini, que foi quem nos conectou nessa conversa de hoje. E vamos lá, meu amigo. Queria também que antes de tu falar sobre, ou depois aí, tu que escolhe, mas queria que tu, antes ou depois de falar sobre as associações nessa atualização do Código Civil, tu nos mostrasse a tua produção científica, que é muito importante. Eu acho que o teu livro de associação civil, eu acho que é o livro mais completo que tem no Brasil e queria que tu trouxesse os números da associação civil também, que eu acho que é algo importantíssimo. A gente não tem noção, e para mim a associação civil é muito cara, porque no âmbito da economia em rede, no âmbito das franquias, das plataformas, das redes de cooperações atípicas, como se fala, sempre existe uma empresa ou uma associação, uma organização, melhor dizendo, que une, né, todos os players do varejo numa associação, né? E agora também bem na contemporaneidade, a gente está vendo surgir as plataformas digitais cooperativas, né? Que é um fenômeno que surgiu na Espanha e está vindo para o Brasil, que são plataformas iguais ao Uber, só com um regime cooperativo, um regime associativista, que são também formalizadas por associações, ou seja, a associação ela tem um papel na economia muito maior do que a maioria de nós conhece, e é sobre isso que o senhor vem falar, e é por isso que é importante comentar essas alterações que estão acontecendo aí no Código Civil. Meu amigo, de novo te agradeço, a palavra é tua. Pessoal Arnaldo, pessoa da Sulamita, obrigado por esse honroso convite. Eu que tenho grande apreço pelo Rio Grande do Sul, tenho grandes amigos aí. O Instituto, né? Já conheço de nome, eu não sabia que tinha mais de 100 anos, né? O professor Arnaldo falou que já mostra, nada sobrevive 100 anos, né? Se não fizer um trabalho significativo, relevante. E vocês mostram uma potencialidade da associação civil. Como o professor Arnaldo mencionou, eu sou discípulo do professor Humberto Teodoro, então eu também sigo a mesma linha de escrever de processo civil e direito civil, né?
tem vários livros em coautoria, meus livros individuais, até trouxe aqui, separei para mostrar para os nossos ouvintes aí. Eu tenho esse livro aqui, chama Inibições Processuais, que era o nome que Eduardo Couture, uruguaio, um processualista, dava para impedimento, suspeição, e aí ele discute imparcialidade e principalmente imparcialidade judicial. Esse livro foi escrito no CPC de 73, eu não atualizei ele ainda. Ele é muito interessante, né? Um tema hoje e sempre em voga, que é de imparcialidade judicial, né? Em processo administrativo, arbitragem e processo judicial. Eu tenho esse outro livro individual, que é a Prova e Lista no Processo Civil, também pela Del Rey, que já está na segunda edição. Essa aqui foi minha dissertação do mestrado, que foi transformada numa versão comercial. Aí discute se a prova ilícita é admitida no Brasil ou não, em que situações. Ele tem um capítulo inteiro de questões complexas, a gente está falando tecnologia aí, né? Tem se conversa de WhatsApp pode ser utilizado ou não, e-mail, câmara térmica. Então, tem uma quantidade enorme de situações. Esse livro já tem sido bastante citado pela doutrina e jurisprudência, né? Tenho também, agora já no âmbito civil, meu último livro publicado, que é esse Cláusulas de Inalienabilidade, Impenhorabilidade e Incomunicabilidade no âmbito civil, utilizado muito em testamentos e doações. Eu até defendo que também pode ser utilizado em contratos onerosos, em alguns casos, né? Em holding Ele também, também, né, doutor? e hold, planejamento acessório, então é um instrumento muito poderoso, né? Para na questão do planejamento patrimonial e sucessório, né? Tanto em doação quanto em testamento. E eu até defendo uma extensão dele para alguns casos de contratos onerosos, algumas compra e vendas, que, dependendo da natureza, eu entendo que pode ser encaixado também, né? Esse outro livro que eu tenho, que é o Objeto Nosso, o Manual das Associações Civis e Organizações Religiosas, está na terceira edição. Esse livro, que é uma das principais obras do país, né? Esse Já livro foi é constantemente citado no STJ e é, STF, né? exatamente. Esse aí o STF já citou várias vezes. É um tema que me é muito caro. Eu já advogo há mais de 20 anos com associações civis, então eu procurei ter uma grande profundidade teórica, sistematizar a parte de associação, adequar à realidade brasileira e também complementando com a minha parte de vivência, né? Eu atuo intensamente com associações civis há muito tempo. E vai ter um livro agora, em primeira mão, professor Arnaldo, que vai sair sobre alienação fiduciária de bem móvel. Eu acredito que em 60 dias também pela Del Rey vai ter esse novo livro de alienação fiduciária de bens imóveis. Esses são os meus livros de produção individual. Aí tem artigos publicados no Brasil e no exterior, né? Então a gente sempre procura juntar essa parte acadêmica intensa com a vivência do dia a dia, né? Eu procuro escrever de coisas que eu, além de estudar doutrinariamente, que eu vivencio. Perfeito. Essa é a questão. Quanto à importância das associações, se o senhor está correto, o professor está correto, a associação, ela, tanto em países desenvolvidos, a gente vê isso muito nos Estados Unidos, na Europa, mas principalmente em desenvolvimento, como no Brasil, elas são vitais para o país, além de ter uma noção extraordinária. Porque associação vem do latim, né, do verbo latim associare, que significa juntar. Eu até brinco, a noção de associação é o seguinte: às vezes uma mesa, eu sozinho não consigo carregar, mas se eu pegar o professor Arnaldo, outras pessoas juntarem, nós conseguimos. É essa noção de associação. A associação, ela já no Código Civil de 2002 e antes disso, ela já tinha uma relevância imensa no Brasil, apesar de não ter o tratamento infraconstitucional que deveria. Associações, eu brinco com meus alunos nas palestras. Você quer ver uma importância de uma associação, você pega uma cidade pequena. Uma cidade pequena, às vezes, lá não tem um hospital público, mas tem uma Santa Casa, que é uma associação. Lá não ampara o idoso, mas tem um asilo, que é uma associação. O Estado não ampara
um portador de deficiência, mas tem uma APAE, uma CD, que é a associação. Não dá lazer para as pessoas, mas tem um clube recreativo, um clube de futebol, que é uma associação. Não se organiza as pessoas, mas tem um sindicato que é uma associação. Então, é tão pujante hoje o terceiro setor, do qual faz parte as associações, porque desse terceiro setor, mais de 80%, segundo o IPEA, são associações. A grande maioria são associações. E as associações estão num gigantismo no Brasil, que tem mais de 660 mil. E algumas delas têm tamanho e faturamento maior que municípios. Então, é imprescindível e é um caminho sem volta, porque cada vez ela está avançando em setores que antes não avançavam. Existem municípios hoje que grande parte da saúde é gerida por associação, né? Já Mais de foi 660 mil associações, doutor. mais de 660 mil. E hoje, com certeza, tem muito mais, porque isso aí foi na última pesquisa do IPEA, né, que já tem alguns anos. A gente utiliza, como contratualista que sou e como trabalho com formatação e gestão de contratos, principalmente de redes contratuais, a gente sempre utiliza as associações para fazer aquela gestão do relacionamento, né? Então, a gente Exatamente. tem uma rede de franquias com 50, 100 franquias, a gente tem uma plataforma, a gente tem uma divisão de uma rede de cooperação, né? Aqui a gente tem uma muito famosa no Rio Grande do Sul, que é a rede MAC, Materiais de Construção, ou as farmácias associadas. Parece franquia, mas é uma associação, né? Então, mas eu não tinha ideia desse número. E ela tem uma potencialidade muito grande, igual você mencionou. Por exemplo, uma associação, vai montar uma associação, por exemplo, de produtor de feijão de alguma região. Quando se tem uma pessoa sozinha, ela não tem o impacto da associação. Primeiro, a associação não tem rosto. Se eventualmente tivesse que discutir uma questão de tributo, ela ia eventualmente se indispor por ter o nome ali individualizado. A associação não tem rosto. E, além disso, ela tem, ela junta vários, então ela tem mais poder. Ela tem, por exemplo, ela viabiliza um poder de compra muito maior, né? Ela diminui, pulveriza custos para os seus associados. Ela consegue, por exemplo, atuar, chegar onde que a pessoa individual não consegue. Então, uma associação de abrangência nacional, se tiver pertinência temática e os requisitos legais, ela pode entrar com ação de controle de constitucionalidade, ela pode atuar com amicus curiae, inclusive STF, STJ, representar perante os poderes constituídos, manejar mandado de segurança coletivo. Então, as associações, elas têm um poder muito grande na sua mão, né? E isso tem, professor Arnaldo, não foi um favor. Isso é porque ela é o ponto médio entre o indivíduo isolado e o Estado. E ela desempenha muitas das atividades que, a priori, seria do próprio Estado. E com uma finalidade não lucrativa. Então, elas têm sim que ser desenvolvidas e estimuladas. E um dado importante, que é de todas as constituições que eu estudei, do mundo inteiro, eu já estudei vários sistemas legais, mais de 20 outros países, a Constituição Federal Brasileira, no tema de associação, é a que mais trata, é a que tem mais artigos e a que mais estimula o associativismo. Com todas as críticas que tem na Constituição, na parte de associação, ela é muito boa, entendeu? Ela é muito boa. Então, por isso que essa questão da associação, ela, ela tem que ser bem tratada, né? Pela importância que ela tem para o país. Correto. Nessa atualização do Código Civil, doutor, são quantos artigos que são modificados? Pelo menos 5, 6. São 6 artigos, É o é, 50, 53, 54, 50, 55 53, 54, 55, 59, e 60. 60. No anteprojeto
foram as sugestões de modificação direta nesses artigos. A gente, até, na verdade, pela importância do tema, professor Arnaldo, a gente deveria ter até, pela importância, muito mais artigos. O próprio Código Civil de 2002 estava em descompasso, o próprio de 2002. Eu acho o Código de 2002 muito bom, mas na parte de associação, como é um tema muito específico e às vezes difícil, se vivenciava muito pouco, ficou muito aquém da importância, né, das associações. O próprio Código Civil de 2002 ficou muito aquém do que deveria ter sido tratado. Mas eu acho que E, isso também reflete um pouco o nosso nível de desenvolvimento cultural, né, doutor? E jurídico e também, né? A associação é um instrumento, como o senhor já vem dizendo aí para nós e nos mostrando, é um instrumento de tutela de direitos e de movimentação não só democrática, mas burocrática também, né? Gigantesco, né? E a gente agora que a gente começa mais ou menos a lidar com isso, né? A gente não tem ainda essa vivência. E quando a gente ouve falar em que constituir uma associação para alguns players fazerem algum negócio, geralmente a gente já vem com uma carga de pejorativa muito grande, né? A gente ainda a gente não sabe, na verdade, a gente não sabe dar a carga de valor que uma associação pode ter, né? exatamente. E só para fazer, pra você ver o tema de associação, o que me levou a estudar ele foi justamente disso. Há mais de 20 anos atrás, quando eu percebi o gigantismo da importância da entidade, a quantidade que tinha, e eu fui estudar, eu levei um susto, porque é um tema tão importante, com tanta associação, com tanta quantidade, e tinha pouquíssima coisa escrita, né? Tanto que eu peguei muita coisa de direito comparado, porque no Brasil ainda praticamente quase que não se tinha nada sistematizado, muito pouco, né? Eu lembro o livro só do Zé Sabo Paz, do DF, que é um livro muito bom. Praticamente eu acho que tinha só esse livro do tema. E aí, e tem um descompasso que a Constituição foi a que mais, das constituições democráticas que eu estudei, a que mais tratou, e tem mais artigo e de forma mais estimulante. E o Código Civil nosso, o que menos tratou, o que menos estimulou, só para efeito de comparação, na França tem uma lei inteira tratando de associação. É uma lei de 1901 tratando de associação, uma lei inteira. Na Alemanha tem 64 artigos o Código Civil. Na Itália, tem 21 artigos do Código Civil. Em Portugal, tem 18 artigos o Código Civil, aproximadamente, tratando de associação. E no Brasil, tem 8. Então, isso mostra, assim, só isso aqui mostra como foi maltratado o tema Sim. no Código Civil 2002, como eu repito, apesar da grande qualidade do Código Civil em si, é um monumento jurídico, né? Então acontece, né? Às vezes de Mas é alguns um ficarem. monumento atrasado sempre, né, doutor? É, Sabe, na minha experiência, eu sou doutorando, já estou finalizando o doutorado em administração de empresas. Então, por que que eu fui estudar administração de empresas? Porque lá a gente realmente estuda os negócios como eles são feitos na atualidade, né? Então, assim, eu fui para lá porque já no meu mestrado, fiz mestrado de Direito Contratual na Unicinos, aqui no Rio Grande do Sul, e do lado ali do PPG do Direito tem o PPG da Administração, e a gente, pelo contato, a gente começava a ver muitos negócios. Por exemplo, eles estudam plataforma há 15 anos, né? E o tema da associação na administração de empresas é muito mais desenvolvido que no direito, por incrível que pareça, porque e- eles e- utilizam a associação para fazer negócios. Não a associação fazendo negócios em si, mas a associação sendo como uma terceira parte, como tu mesmo falaste, um terceiro setor, fazendo esse arranjo entre players, entre agente econômico, para cada um ir lá ter o seu lucro, né? Então, imagina,
o Código Civil de 2000. Bom, mas doutor, pensa bem. O Código Civil de Napoleão de 1800, ele prototipou as obrigações segundo a compra e venda e a prestação de serviço, que é um negócio lá de Roma. Em 1800 já tinha Revolução Industrial, já tinha excedente, já tinha representação comercial e distribuição, que não tem nada a ver com dar e fazer. Então, o Código de Napoleão é antiquado, o Código alemão de 1901 já é antiquado em relação aos negócios que se faz no mercado. O Código de 2002 é antiquado e esse nosso código já é antiquado, essa atualização. Porque eu olho para eles e eu continuo a ver um protótipo de negócio de compra e venda de prestação de serviço. Eu não vejo nada além disso. E o mercado compra e venda e prestação de serviço é varejo, é uma coisa, é relação de cliente com fornecedor. Não é uma relação de arranjo de B2B, como se fala. Não é uma relação de franquia, de representação, de distribuição, de plataforma, de marketing multinível, de vendas diretas, como se tem. Então, a minha saída do direito para estudar outras ciências ela repercute dessa forma, né? Como que o direito realmente é atrasado. E às vezes a gente fala é atrasado, está sempre atrás da sociedade, mas a gente não consegue concretizar como isso, como é que ele está atrasado, né? E aí, tu indo para uma administração de empresas, tu realmente vê que o direito, né, os negócios hoje são 90% na economia em rede, na sociedade em rede, na sociedade pós-internet. Os negócios hoje, com certeza, são mais de 50% atípicos. Com certeza. E numa transformação digital que a sociedade vive, cada vez mais a atipicidade dos contratos. E aí tu cai numa jurisprudência. O advogado ele não consegue aplicar as cláusulas gerais a contratos atípicos. A jurisprudência menos ainda, né? Porque ainda doa quem doer, os advogados estão estudando mais que os juízes, né? Doa quem doer isso, né? Somos nós que estamos na linha de frente, somos nós que estamos indo para as universidades estudando e somos nós que estamos pesquisando. A maioria dos pesquisadores no direito são advogados. Isso são dados, não é achismo meu. Então a gente tem um descompasso muito grande, sabe, doutor? E realmente a associação hoje ela não é vista pelo direito e nem pelos juízes, principalmente quem aplica a jurisprudência, ela não é vista como como um tipo de organização, né, que facilita os negócios. Né? Ela é muito ligada, ela é muito entendida apenas como a associação de um clube recreativo, né? A associação, como tu falou, para cuidar de pessoas idosas, de pessoas com deficiência. Não se entende e se tem um preconceito quando se fala que uma associação pode ser constituída para fomentar o desenvolvimento econômico de outras empresas. Parece que há uma corrupção nisso, né? Então, eu entendo o que o senhor está nos dizendo e acho realmente a conversa de hoje é muito esclarecedora, me toca muito porque eu trabalho com associações para o desenvolvimento de empresas no mercado, né? Enfim, né? Realmente a gente ainda com essa atualização do Código Civil a gente ainda não está por dentro dessa situação, salvo alguns poucos pesquisadores, como o senhor, que aprofunda isso, né? Aprofunda essa temática de uma forma muito pertinente. Com o crescimento aí, eu tenho visto que essa questão tem mudado, sabe, professor Arnaldo? O crescimento do terceiro setor, hoje, se eu falar tanto de terceiro setor, e a associação é o principal braço do terceiro setor, né? Disparado, como eu te falei, mais de 80%. E tem mudado essa ótica, então tem visto as pessoas estudando mais o tema, né? Até de trabalho, é um grande nicho
de trabalho, é um grande nicho de pesquisa, tem muita coisa para se estudar, né, para se desenvolver. Ela tem potencialidades inimagináveis, ela é plástica. Então, igual o senhor falou ali, a questão de própria, por uma noção de aplicativo, né? Hoje existem, eu coloco no meu livro, associações coligadas, entendeu? Existem já associações dentro de um grupo econômico de empresas e tem uma associação, é possível um grupo econômico. A associação montar uma empresa é possível, eu E, defendo que é possível. Então, ela tem uma potencialidade muito grande, sabe? Então, assim, até eu acho que está tendo mudança de paradigma com esse crescimento do terceiro setor, que ela é o principal ramo, a principal subdivisão do terceiro setor, sabe? Tem visto a procura, cada vez falando mais, né? O indo para o Brasil inteiro palestrar sobre o tema, faço pareceres, tudo. Então, eu vejo que está tendo essa percepção da relevância, né? Como agente econômico, né? Ela pode nós vamos perfeito, falar depois, exatamente. exercer atividade econômica, né? Apesar do Código Civil 2002 prever que não, ela É. pode. E como que a gente vê, doutor, né, com a associação, como que fica fácil falar em direito civil constitucional, né? Exatamente, exatamente. Você quer um instituto que tem que ser interpretado à luz da Constituição, é a associação civil, né? Principalmente pelas limitações do Código Civil, você tem que estar interpretando sobre as disposições constitucionais, né? A Exatamente. questão de dissolução, suspensão de atividades, né? E isso tá sempre. Você vê a importância também, professor, só você vê o noticiário. O tempo inteiro tem notícia jurídica envolvendo associações, seja associações com personalidade jurídica ou as chamadas associações de fato ou irregulares, que são permitidas, né? Movimentos sociais, coletivos, associações de bairro, né? Muitas associações, às vezes, torcida organizada, elas surgem de uma forma embrionária como associações de fato, né? E depois, às vezes, se consolidam como associações civis com personalidade jurídica. Perfeito. Doutor, e a atualização do Código Civil? Vamos lá? O que a minha primeiro falar uma visão geral, o que eu entendo, professor Arnaldo? É, Apesar de entender que a atualização seria, o ideal seria colocar no geral do código poucas sugestões, algo mais pontual. Um tema que deveria ter sido feito mais substancial era a associação, porque já estava no Código Civil 2002 muito aquém do que em descompasso que estava na Constituição, em descompasso nos países democráticos em que a gente se baseia e pela importância de representatividade no país. Então, se tinha um que precisava fazer uma mudança substancial, era a associação civil, e que não foi feito. Né? Foi feita algumas sugestões apenas no âmbito de associações civis, algumas propostas que nós vamos falar aqui que eu julgo muito boas, uma que não me agrada, então, assim, mas eu acho que é uma oportunidade de se debater e de se melhorar o tratamento legal desse importante instrumento para a sociedade brasileira, né? Então, seja fazendo até alguns colegas até mencionam, tinha que fazer igual na França, tinha que ter uma lei inteira, porque pelo relevo que tem para a sociedade e cada vez vai aumentando. Eu vi uma notícia esses dias discutindo em passar para associações a gestão da educação no município. Eu não lembro o município exato que está sendo discutido isso, mas, por exemplo, antes não se atuava nesse setor, como não se atuava em saúde. Existem vários municípios no país que hoje são tocados, geridos por entidades do terceiro setor, sejam fundações, sejam associações. Então, a primeira coisa é que eu acho que foi muito poucas as proposições num tema que deveria ser mais incisivo. Talvez um dos pouquíssimos que deveria ter sido mais incisivo. E aí, já entrando, professor Arnaldo, nos artigos
propostos. Eu acho que é interessante a gente debater. Nós temos ali do artigo 50, são 6 artigos, os 53, 54, 55, 59, 60. O artigo 50, que ele fala da desconsideração da personalidade jurídica na associação civil. Esse artigo, eu gostei muito da proposição dele. Eu já defendia a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica na associação civil, para evitar que, principalmente dirigentes, promovam desvio de patrimônio, alguma fraude, porque como qualquer outra pessoa jurídica pode acontecer na associação. Então, foi proposto lá, que é previsto expressamente pela primeira vez no ordenamento jurídico, que é possível desconsideração da personalidade jurídica e desconsideração inversa em relação às associações civis. Eu achei já muito boa essa proposição. Outro que me agradou também foi o fato de limitar ela para dirigentes de associações e pessoas que participem ou influenciem a decisão em que gere o abuso da personalidade jurídica. Eu também achei muito bom, para deixar claro que, por exemplo, associados que não têm nada a ver com o poder diretivo ou que não influenciaram nessa decisão não são responsabilizados. Então, eu gostei muito dessa proposição em específico. Essa decisão veio de acordo com uma decisão recente do STJ, que eu acho que numa relatoria do ministro Belize, que deu um acordo muito bem fundamentado praticamente nesses termos. Essa proposição do artigo 50 em relação às associações civis, eu estou de acordo com ela, eu acho que foi muito bem proposta nesse tema. Exatamente isso que eu ia te perguntar, doutor. Isso já é um entendimento jurisprudencial, né? Sim, já existiam algumas decisões isoladas, teve uma decisão com grande repercussão recentemente no STJ sobre o tema, e essa proposição veio de encontro à melhor doutrina, que eu julgo, e melhor jurisprudência sobre essa temática. Um outro artigo, professor Arnaldo, foi o artigo 53 do Código Civil. O anteprojeto, ele propôs uma alteração, porque no artigo 53 vem falando que a associações é união de pessoas para fins não econômicos. Sempre foi uma crítica essa utilização de fins não econômicos em substituição à expressão correta, fins não lucrativos. É interessante porque o Código Civil de 2002 coloca fins não econômicos, mas toda associação desenvolve atividade econômica, toda, né? Toda. Então, foi um equívoco de redação. Tanto é verdade que o professor Ricardo Fiuza, que foi o relator do Código Civil na Câmara, do Código Civil 2002, ele tinha um projeto para corrigir isso e colocar fins não lucrativos. Existem as jornadas de direito civil do Conselho da Justiça Federal, tem um enunciado aprovado, que eu tive a honra de propor esse enunciado originariamente, Então, que depois foi aprovado na parte geral e pelas comissões, justamente deixando claro que as associações podem desenvolver atividade econômica, né? E porque a gente vive num sistema capitalista, e é normal que um clube vende raquete, venda camisa, que cobre locação de espaço, e qualquer associação. O que é vedado é ela ter finalidade lucrativa. tá. E o que é finalidade lucrativa? Ela distribuir rendimentos ou lucros para os seus associados, entendeu? Agora, ela ter o lucro como atividade meio, isso não é só permitido, como necessário. Porque como a gente vive no capitalismo, se ela não tiver superávit, ela vai fechar, ela não vai sobreviver. Então, eu acho muito boa essa redação, que vem de encontro, o que já é pacífico na doutrina, o que o professor Ricardo Fiuza propôs, ao que eu sempre defendi nos meus trabalhos, ao que foi aprovado pela Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. Eu acho que vai
vai ser uma grande melhoria deixar claro isso, porque há um entendimento que, não, como o Código Civil previa que não podia ter atividade econômica, não podia fazer nada disso que eu estava te falando, E né? eu acho que também quebra um paradigma, né, doutor? Também tem essa importância de quebrar um paradigma, né? A associação serve sim a fins econômicos. A Sim, prática é essa. exatamente. Ela pode prestar serviço, ela pode vender produto, não tem problema nenhum. No mundo inteiro isso é permitido. O Sim. que não pode é igual o resultado disso ser distribuído em lucro para os associados. É isso que não é permitido. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, a gente tem a Associação dos Mini Mercados de Porto Alegre. É uma associação, então, que reúne os mini mercados de bairro, né? E aí faz marketing, faz contratação de contabilidade, contratação de marketing, contratação de mil coisas. Compra coletiva. Compra coletiva é muito interessante, doutor. No âmbito do varejo, essas associações fazem essas compras coletivas e redistribuem para os seus associados. Aí tem a questão tributária também envolvida, né? Então, na É, verdade, no âmbito do comercial de varejo, a gente vê as associações, inclusive, como instrumento de tributação, né? sim, exatamente. As próprias entidades associativas, ela têm um tratamento tributário diferenciado pela importância do papel que elas desenvolvem, né? Tem vários benefícios fiscais pela sua natureza jurídica peculiar, né? Perfeito. Então, ela é um instrumento importante e eu acho que essa redação do artigo 53, ela também é muito boa. A gente analisando especificamente, já pontuando, ela também eu gostei muito dessa redação. Perfeito. O- Quanto ao artigo 54, o que julgo que teve alteração na proposta é colocar como requisitos no artigo 54, também do ato constitutivo, do estatuto, o início e o término final dos mandatos dos dirigentes. Na verdade, os cartórios, praticamente no Brasil inteiro, porque a associação é registrada primeiramente no cartório, aí dependendo da sua natureza, pode ser registrado em outro lugar, como, por exemplo, os sindicatos, é, já exigiam que constasse isso. Mas o Código Civil não dispõe expressamente. E agora, essa também é uma boa sugestão para ficar fora de dúvida que tem que constar. E é imprescindível, para não ter dúvida quando termina o mandato, quando começa, né, para não ter uma entidade acéfala sem direção, sem administração, para não ter sobrepor as administrações que estão saindo e que estão entrando. Então, no artigo 54, também eu acho uma boa alteração. Agora, professor Arnaldo, no artigo 55, ele tem uma proposição de colocar lá que o artigo 55 sempre foi, a gente fala, é, da importância da redação jurídica do dispositivo legal. Um artigo que não ficou bom, para mim, foi o 55 do Código Civil 2002. E uma redação, às vezes, equivocada, ela pode ter vários efeitos, né? Eu falo assim, eu cito meus alunos, por exemplo, na Constituição Federal da Itália, quando colocou a duração razoável do processo, a imparcialidade como garantia fundamental expressa, elas geraram várias legislações infraconstitucionais. Ela estimula, né? Não só em aplicar, como também no processo legislativo. O Código Civil 2002, no artigo 55, ele previu que os associados é, 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 têm que ter os mesmos direitos, mas permitidos vantagens especiais. Essa redação não era boa. E aí começou a discutir a questão lá, não, com base nessa situação tem que ter direitos iguais e o voto é um direito, todo mundo tem que ter direito a voto. O próprio Miguel Reale criticou essas interpretações, mas qual que foi o problema? Começou a surgir quem entendia que, por exemplo, tinha que todo mundo ter direito a voto. Na própria jornada, foi aprovado um enunciado
nesse sentido, que eu julgo equivocado. Foi passado com uma margem pequena de aprovação, mas foi aprovado. Depois teve uma decisão do STJ nesse sentido, falando, se baseando numa parte democrática. Para mim, partiu de uma premissa equivocada. Não obstante o respeito desse ponto de vista, para mim é equivocado se colocar que associações ela tem que ter o direito igual para todo mundo. Por quê? A associação, primeiro na parte histórica, primeiro na parte histórica. Sempre, a associação só no Brasil ela tem mais de 200 anos. Tem uma lei, eu acho que 137, de 1870 e poucos, mais ou menos, que ela, desde aquela época, sempre foi permitido ter de direitos diferentes, desde que baseado na justa causa e expressamente previsto no Estatuto. Seja na mesma categoria de associados, seja em categorias de associados diferentes. Então, historicamente, não só no Brasil, como praticamente no mundo inteiro, aqueles onde que a associação tinha natureza de direito privado, sempre foi permitido ter diferença de direitos em categorias distintas ou na mesma categoria. Então, historicamente, essa é uma proposição que derrubaria no Brasil, mais de 200 anos de permissibilidade e em outros países, muito mais. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a gente não pode esquecer que a associação é uma sociedade de pessoas, é uma entidade de pessoas. Então, da mesma forma que numa empresa eu não sou obrigado a aceitar o João, a Maria, o José que eu não queira, e que muito menos eu tenha que, em determinadas tipos, aceitar que a pessoa vote ou não, eu não sou obrigado, uma entidade associativa, permitir que todo mundo vote e que todo mundo tenha os mesmos direitos. E outra coisa, existem infinitas formas de associações. Então, às vezes, cada uma tem uma natureza peculiar. Então, por exemplo, uma lá, existe a Associação de Morador de Loteamento Fechado, uma associação de franceses moradores no Brasil. Cada uma pode ter sua razão de ser, de permitir votos para algumas categorias, ou direitos também são em algumas categorias, ou também limitar dentro de uma mesma categoria. E sempre foi possível, né? E tem uma razão de ser de permitir nisso. Então, eu acho, nesses dois pontos, um equívoco muito grande essa proposição. E, além disso, nós temos o seguinte, nós vamos afetar o direito adquirido de uma quantidade enorme de pessoas. Existem várias associações que, por exemplo, benemérito não vota. Porque, não, Posso ler o artigo 55, doutor? sim, pode ler. Aos associados de uma mesma categoria deverão ser assegurados pelo Estatuto direitos iguais, sendo vedada a atribuição de vantagens especiais a um associado individualmente. Parágrafo único. Admite-se a atribuição de pesos diferentes para a valoração do voto de associados de diferentes categorias, ressalvado o parágrafo primeiro do artigo 59, que o senhor vai falar depois. Isso, exatamente. Porque lá no caput fala que não pode colocar direitos diferentes individualmente, e depois, no parágrafo primeiro, fala da questão que todos têm que ter o voto aqui no formato dos 59. Então, são duas coisas, tanto primeiro lá. E aí, o meu entendimento já é diferente. Apesar que a regra geral é o direito igual para todos, o estatuto pode prever excepcionalidade, desde que esteja baseado numa justa causa. Não tem problema de uma associação ficar, por exemplo, num fundador, um direito de veto, dependendo da situação. Entendeu? Isso sempre foi permitido na Alemanha, Itália, em todos os países que a gente está sempre utilizando aí o direito de associação, lógico, adaptando a realidade do país. A democracia, professor Arnaldo, ela não é inerente à associação, porque Não, ela é uma entidade de é pessoas, é um exatamente isso. equívoco, é um equívoco. E Ela essa não é é a uma entidade característica do pública, terceiro setor, né, doutor? ela não é uma entidade Não é uma pública. entidade pública, né? Não é um órgão É, público. entendeu? Então, ela faz parte ela é uma exteriorização da liberdade, da autonomia privada.
né? E uma das coisas que dá certo é, dentro dos limites legais e constitucionais, dar liberdade para a associação intervir excessivamente na associação, seja na organização, no funcionamento, tem um efeito contrário. A gente vê muito nas fundações. Porque hoje as fundações, elas pode ver que tem muito poucas no Brasil, muito poucas, porque elas ficaram extremamente burocráticas, extremamente caras, pouco efetivas. Então, por isso, direto as pessoas me procuram, eu quero montar uma fundação. Eu falo, por que você quer montar uma fundação ao invés da associação? Então, a associação é, tornou ela muito pouco é, 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 de muito pouca utilidade às fundações, né? As associações têm 1 milhão de vantagens em vista da fundação. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de não transformar as associações em novas fundações, num excesso de intervenção legislativa. Vou fazer um parênteses que tu trouxeste agora, essa diferença de fundação e associação. E eu já vou te fazer um convite para um dia a gente falar sobre a utilização de associação versus cooperativa nos negócios Sim, econômicos. E aí tem uma pegada muito legal, muito sim, interessante, que às vezes elas se confundem, às vezes não, mas eu vejo, por exemplo, na economia urbana se usa muito mais associação do que cooperativa, propriamente dito. E lá é, no mundo rural se utiliza muito mais cooperativas e às vezes elas estão fazendo exatamente a mesma coisa, né? Isso é é, interessantíssimo. e um ponto mais interessante, que eu vou até mais longe, para mim, a colocar, impor, ainda que pela legislação civil, esse direito de voto para todo mundo, direitos iguais para todo mundo, é inconstitucional. Para mim, seria inconstitucional, porque a Constituição prevê lá a liberdade de associação e de auto-organização e autofuncionamento. E como é permitido é, configurar o direito de associação infraconstitucionalmente mas ao colocar o direito de voto para todo mundo, ao colocar os direitos iguais para todo mundo nessa situação, ao impor isso, para mim, ele desnatura o núcleo essencial do direito fundamental de associação, sendo, portanto, inconstitucional. Para mim, esse seria uma proposição, apesar de gostar das outras lá, essa seria a inconstitucional nesse formato que está sendo feito. Perfeito. Né? Do artigo, o próximo, professor Arnaldo, que já entrando nele também, porque é o 59, e o que ele prevê? Ele prevê direito de voto para todos os associados, tanto no caso de reforma do estatuto ou dissolução da associação civil. É, aplica a mesma coisa que a gente falou no anterior, sabe? Então, para mim, não, além de não ser boa essa proposta desses dois dispositivos em especial, ele não é a melhor doutrina, no meu ponto de ver, desconstrói séculos de construção do tema da associação civil para o país, é um desestímulo de criar e fazer funcionar a associação civil e contraria a liberdade, o núcleo essencial do direito e liberdade de associação. E na Então, prática inviabiliza algumas associações. é, Viabiliza. exatamente. Existem também associações, por exemplo, que existem associados com títulos patrimoniais. E uma grande diferencial que tem é o poder de votar, de decidir o destino da associação. Aí você coloca outros votos, você já destrói isso, ainda que coloque um peso diferente. Essa, Entendeu? inclusive, é a prática de todos os clubes sociais, né? De É, clubes da cidade. sabe? Foi criado numa forma ali, sabe? Assim, num formato. Existem associações que falam o seguinte: o patrimônio ali é dos associados que correram o risco da fundação, do insucesso, que bancaram. Às vezes, vamos abrir aqui para outro tipo de associado, poder usufruir, às vezes, do estabelecimento, mas que não tem direito de voto, né? Até É, para dar lucro é, é, para a associação, e- né? Porque a associação, é, esses clubes, por exemplo, eles precisam de pessoas
né, investindo nele, para ele poder se pagar, Sim. E né? aí, então, assim, é feito um formato daquilo, foi criado para aquele jeito, ela funciona daquele jeito, sabe? E agora você vai agora e tira essa, ah, não, agora tem que ser os direitos iguais. E ainda que seja, por exemplo, eu vejo na mesma categoria. Não, pode ter alguma peculiaridade na mesma categoria que justifique. Entendeu? Que justifique. Existem, por exemplo, a entidade associativa que às vezes coloca numa categoria lá e fala, não, a pessoa, pelos serviços prestados ali, para a associação, às vezes ela é a própria razão de ser da associação, entendeu? Nas Que franquias tem isso ali, acontece, essencialmente é, nas franquias é isso, né? A franqueadora, ela funda uma associação para que lá é, seja discutida as questões que precisam de uma associação, por exemplo, a contratação do marketing institucional para a rede de franquia como um todo, né? exato. E é importante pontuar, professor Arnaldo, que a gente está falando aqui, é possível diferenciar desde que esteja previsto no estatuto, e eu defendo que tenha uma justa causa. Isso não é uma salvaguarda para tudo, porque não permite, apesar de permitir essa diferenciação com esses dois requisitos, não admite o ordenamento jurídico uma discriminação. Então, depende, por exemplo, do caso concreto. Não pode, por exemplo, nós falamos em um clube recreativo, permitir a associação de pessoas casadas e não de permitir uma união estável, porque isso já descamba para uma discriminação. A discriminação não é permitida. Ou em virtude da, da cor da pele, alguma coisa nesse sentido. Mas é permitida a diferenciação que não configure uma discriminação. E Claro. muitas, e muitas são. Então, é igual nós falamos, a pessoa, pelo serviço que ela teve, pela importância que Exemplo, a doutor, pessoa. a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul É, não vai aceitar médicos como associados, né? Não há exatamente. nenhuma discriminação. No meu livro, eu cito uma jurisprudência que, se eu não me engano, é até do Rio Grande do Sul, que houve uma ação que o médico queria fazer parte e entrou com uma ação para obrigar a associação aí acho que era dos advogados e que não permitiu, né? Existem, por exemplo, igual nós falamos, pode fazer uma associação de franceses residentes no Brasil, eles podem, isso não é discriminação. Eles podem, ali tem uma justa causa, né? Fala, não, é gente que quer manter a cultura francesa, tal, estimular, às vezes até um intercâmbio também com quem admira. Isso não é discriminação, existe uma justa causa para isso, né? Então, por conta disso tudo que nós falamos, professor Arnaldo, que eu entendo que os dois dispositivos anteriores, eu não gostei da redação, né, de ambos, não acho que são boas propostas, e ou que aperfeiçoam a redação ou que não passem, né? São os dois pontuais. Os anteriores, todos, eu não só é, concordo com o que foi proposto, como eu achei muito bons, sabe? E o último dos artigos, professor Arnaldo, é o 60. Foi feita uma proposição, o que eles colocaram? Existe na associação, na prática, às vezes, dela ficar acéfala e ter uma grande dificuldade de gerir. Então, acontece, por exemplo, teve os dirigentes somem, né? Não fazem eleição, ela começa a ser tocada por uma outra pessoa que não tem nada a ver, e a forma de poder, você tem que ir na justiça para poder tentar pedir alguém interessado para poder fazer uma administração provisória, que é complexo. Nesse artigo, que eu achei também uma excelente proposta, ela veio flexibilizar, facilitar a conseguir que assuma administração provisória, na falta de administração, de uma forma interna administrativa, né? Que ele lá coloca o seguinte: não, um quinto dos associados pelo Código Civil você pode convocar uma assembleia. Lá permite assim, um quinto da última assembleia que tem, se você conseguir,
você pode convocar uma assembleia para decidir da administração provisória. Além de poder ir na justiça, você coloca agora tendo uma outra condição muito mais fácil de resolver a questão. E é interessante porque tem muitas situações que às vezes têm patrimônio, elas têm pessoas interessadas e ela trava porque aqueles que teriam o poder de dirigir deixaram ela acéfala, ou não convocam eleições, ou ainda ela fica difícil, porque exige um quinto dos associados, e é difícil você ter um quinto dos associados. É muito difícil. Mas E essa é uma solução extrajudicial, não é uma condição esse, para você entrar na justiça. não, extrajudicial é uma Entendi. nova porta para você resolver a questão da falta de administração. Então, a gente continua tendo a justiça e, além disso, poder uma forma administrativa extrajudicial de resolver o E impasse. aí o quórum não é o do total dos associados, mas de quem esteve na última, dos que estiveram, do número de associados que Isso, estiveram na última assembleia. exatamente, exatamente, Perfeito. exatamente. Então, professor Arnaldo, em resumo, são essas as alterações que foram propostas. Eu acho que, igual eu falei, várias outras boas poderiam ter sido feitas, por exemplo, que é permitido transformação, cisão, incorporação e fusão de associações, né? Para deixar claro isso, existe um enunciado do Conselho das Jornadas de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, que eu também tive a honra de propor originariamente foi aprovado, que é um tema muito interessante e tem uma polêmica, às vezes as juntas comerciais não aceitam, sabe? Por exemplo, a associação transformar numa pessoa jurídica com fins lucrativos e é permitido. Essa é uma proposta que poderia ter constado e não constou, e várias outras, né? Então, mas em geral, do que foi proposto no anteprojeto, era isso meus pontos de vista. Perfeito, doutor. O que a gente nota realmente é que ainda segue uma imaturidade científica no Brasil ao se tratar das associações, né? Eu acho que o que fica claro é que nessa tentativa de atualização do Código Civil em relação às associações, ainda não se sabe para que serve uma associação, né? Ainda se tem uma visão muito parcial das associações e, enfim, né? Eu acho que realmente nisso eu concordo extremamente contigo. Eu trabalho com as associações que elas servem estritamente para parcerias comerciais, né? Então, as parcerias comerciais, assim, de todos os tipos, desde plataformas até franquias, até redes de cooperação inominada, todas têm utilizado as associações para fazer com uma espécie de gerenciamento do relacionamento e prestar serviços em prol desse relacionamento associativo, e por isso eles criam uma associação. Mas me parece assim que isso está muito ainda fora da literatura jurídica, né? Ah, e no âmbito contratual isso está realmente muito fora da literatura jurídica. Não se fala da onde eu venho, que é o direito contratual, não se fala, não há literaturas que explorem realmente isso, como as associações elas são constituídas para gerenciar e fazer a governança de parcerias de redes contratuais, por exemplo. Isso não existe, né? E eu vejo ainda que a grande parte da literatura que tenta falar sobre associação, ela não consegue entender que a associação não é algo público realmente, é algo que está ali no meio e que serve para fazer a gestão de coletivos contratuais. Isso é interessantíssimo, porque a gente falar em coletivos contratuais é algo muito novo em direito contratual. E esses coletivos, eles têm que estar integrados na ordem jurídica brasileira a partir de alguma forma. E a forma disso estar integrado é a Constituição Federal.
E a gente junta, né, a Constituição a direito civil, principalmente no âmbito contratual, com função social do contrato. Então, eu vejo as associações como forma de manter e dar e gerir, enfim, como forma de se buscar a função social do contrato no âmbito das redes contratuais, que é o que eu pesquiso, doutor. Então, assim, a gente ainda com salvas exceções, e uma delas é o senhor, por isso que o senhor está aqui conversando conosco, né? Mas a gente ainda é imaturo em termos de conhecimento científico sobre a associação. Isso eu tenho certeza absoluta. O que que eu reputo que tem? É um tema um pouco difícil por ter pouca coisa escrita no Brasil. Ainda se a gente ainda segue que às vezes dá uma percepção equivocada que seria muito pequena, que não teria tanta relevância, né, para já ter feito. Uma outra questão é o fato de vivenciar. Como é um tema é peculiar, pouco escrito, a, a vivência é muito importante para ver, né? Eu até brinco assim, a vivência com o tema, ela te permite, eu até falo assim, a prática jurídica com o tema, você tem às vezes as teorias, né, da doutrina e tal. Na hora que você vivencia, você coloca a prova, fala, não, isso aqui tá furada essa teoria por conta disso, dessa questão, né? Eu até acho, eu vejo assim, nós estamos o anteprojeto tem algumas proposições que eu gostei muito, tanto que a maioria de associações, as proposições eu gostei. E nós temos pessoas muito capacitadas no tema, mas optou-se, preferiu-se seguir aquela tradição jurídica de associação, de não colocar quase nada de associação. Diferente desses outros países que eu te falei, né? França, Itália, Alemanha, da questão. Então, eu acho que foi muito mais uma opção de seguir aquele formato que, para mim, estava a fazer do que do conhecimento. Muitos hoje tem, eu vejo assim que a mudança de paradigma, cada vez mais pessoas querem estudar o terceiro setor, é um grande nicho da advocacia, né? Várias OAB têm as comissões de terceiro setor em todos os estados, e tem uma potencialidade, professor Arnaldo, que eu acho genial. Elas podem ter situações inimagináveis. Então, as associações, elas têm uma função, dependendo do tipo dela, completamente diferente e fantástico. Vou dar um exemplo aqui, a nossa Caixa de Assistência dos Advogados, né? Por exemplo, para mim, está dentro das associações de socorro mútuo. Você não pode distribuir lucro, mas o socorro mútuo ele é permitido, porque são situações pontuais que você ajuda as pessoas. Eu fico vendo a relevância que tem tido para os advogados, né? Alguns dos benefícios que a Caixa tem proporcionado no Brasil para os advogados em situação de dificuldade, né? De momento ali de doença, de acidente, de maternidade, entendeu? De incapacidade. Então, ela tem uma potencialidade infinita, né? Igual você até mesmo mencionou dos aplicativos que eu não tinha pensado ainda, né? Que dá para utilizar. Então, assim, ela é muito rico a forma e a gente vê as associações, a própria associação, a OAB, ela tem uma natureza de associação, ainda que pode entender que tem uma natureza de autarquia, o germe dela é de associação, associações dos magistrados, a FEBRABAN, a Confederação Nacional da Agricultura, essas associações de nível nacional, elas já entenderam o poder, o potencial que elas têm de fazer Com diferença, certeza, não só para os seus associados, como a sociedade brasileira em geral. com certeza. Doutor, eu acho que é isso, tá? Te agradeço novamente por estar disponibilizando assim não apenas um pedacinho da sua manhã, mas quase toda ela para nós, para falar com a advocacia gaúcha aqui. Agradeço imensamente em meu nome, do Departamento de Direito Civil, em nome da nossa presidente, doutora Sulamita Cabral. Muitíssimo obrigado. Vamos voltar
com uma análise posteriormente sobre o contexto em que se faz essa atualização do Código Civil, em termos gerais, não em termos específicos, como a gente fez hoje. E ainda vamos voltar algum dia a falar sobre cooperativa versus associações para desenvolvimento econômico. Muito obrigado, meu amigo. Até a próxima. Obrigado, professor Arnaldo, professora Solamita. Foi um prazer estar aí com vocês, meus colegas do Rio Grande do Sul, um estado que eu admiro, gosto tanto, né? E precisando, estamos à disposição com um pouquinho que a gente sabe de poder debater esses temas. Obrigado. Obrigado.